A virada começa no chão de fábrica e você já sentiu que faz tudo certo, mas parece que nada muda. Acorda cedo, dá o seu máximo, resolve pepino, salva o dia e no fim é como se ninguém te enxergasse. O tempo passa, o esforço aumenta e só a valorização não vem. Parece que quanto mais você entrega, menos reconhecimento você tem. E sabe o que é pior? Chega a hora em que você começa a se perguntar: será que é isso mesmo? Será que o jogo é assim para todo mundo? Eu sei como é e porque eu também já estive exatamente aí. Trabalhava duro, achava que o problema era a empresa, o gestor, o sistema, achava que o erro estava do lado de fora, mas a verdade é que me travava, eu estava do lado de dentro e eu nem sabia. E o que me travava era algo silencioso, a falta de direção. E presta atenção nisso. Quando você não tem direção, qualquer caminho parece certo. Qualquer caminho serve. Você anda, anda, anda e quando vê, está rodando em círculos. Sem perceber, você entra num ciclo de esforço sem avanço. Faz tudo conforme sempre fez e o resultado continua sempre o mesmo. E é exatamente por isso que eu quero te pedir algo. Por alguns minutos, esquece o barulho lá fora e fica comigo aqui até o final. Porque eu vou te mostrar que aqui pode ser o ponto de virada da tua carreira. Nos dois primeiros encontros, você viu que o sucesso na elétrica não tem a ver com sorte. Não é sobre ter alguém que te puxa para cima. É sobre entender o jogo, mentalidade, método e postura. E hoje chegou o momento de colocar tudo isso em prática, de sair da teoria e enxergar com muita clareza o que diferencia de quem cresce e de quem trava. Mas antes de eu te mostrar o mapa, eu quero que você pense em uma coisa. Quantas vezes você já salvou o dia de um setor, consertou um problema que ninguém queria encarar e mesmo assim, no dia seguinte, tudo volta ao normal? Nenhum elogio, nenhum reconhecimento, nenhuma mudança. Isso acontece porque o mercado não valoriza o esforço, ele valoriza a evolução. Enquanto você continuar jogando o jogo da execução, sem direção, o resultado vai ser sempre o mesmo. Muito trabalho, pouco retorno. Agora, se você decidir virar essa chave, se você entender que realmente te trava e que o mercado realmente valoriza, hoje a tua história muda. E é isso que a gente vai fazer juntos hoje. Porque eu vou te mostrar um mapa da virada e o mesmo que transformou a minha trajetória e a de centenas de outros profissionais que começaram exatamente como você, no chão de fábrica, com vontade de crescer, mas sem saber por onde começar. A diferença é que eles descobriram o caminho. E é esse o caminho que eu vou abrir para você agora. Mas lembra, só vai fazer sentido se você estiver inteiro aqui comigo. Desliga as distrações, ajusta o foco, porque o que começa agora não é mais uma aula, é o início da sua virada. E você já percebeu que tem gente com menos tempo de profissão
crescendo mais rápido do que há anos na elétrica? E você pensa, mas como? Eu me mato de trabalhar, entrego resultados e parece que nada muda. É frustrante, né? Parece injusto. E de certa forma, é. Mas existe uma explicação. E ela não tem nada a ver com sorte. Tem a ver com uma armadilha silenciosa que trava até os melhores profissionais. O modo de execução cega. O modo de execução cega é traiçoeiro. Você acredita que está no caminho certo. Afinal, sempre ocupado, sempre resolvendo. Mas o problema justamente é esse. Você está ocupado demais para evoluir. Enquanto um está apagando incêndio, o outro está estudando o sistema que causa os incêndios. Enquanto um se desgasta, o outro cria soluções que viram referência. E o mercado valoriza quem pensa o sistema, não quem só executa tarefas. Eu costumo dizer que existem dois tipos de eletricista: o que trabalha e o que evolui. O que trabalha muito, mas sem direção, vive preso no ciclo da urgência. Ele é o primeiro a chegar, ele é o último a sair. Mas continua no mesmo lugar, já que evolui, entende o esforço sem estratégia e a roda continua girando no vazio. E o mais perigoso é que esse erro é invisível, porque você olha para o lado e vê todo mundo na mesma correria. E aí pensa, tá tudo bem, é assim mesmo? Não, mas não é assim. O mercado mudou. Hoje as empresas buscam inteligência, técnica, postura e visão de resultado. O eletricista de elite não trabalha mais, ele trabalha melhor. Ele pensa antes de agir, analisa o impacto, identifica padrões e antecipa falhas. Enquanto a maioria está embaixo do painel, ele já está observando a causa lá em cima. E aí é que mora o verdadeiro valor. Eu posso te dizer com muita propriedade, porque eu era exatamente como a maioria. O técnico bom, esforçado, disponível, mas travado. Eu fazia tudo o que pediam. Eu achava que isso bastava. Até o dia em que um gestor olhou para mim e disse: Bravo, o seu problema não é o que você faz. O seu problema é o que você deixa de enxergar. Aquilo me acertou como um raio, mas foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para mim. Porque naquele momento eu percebi e entendi que estava jogando um jogo errado. Eu era ótimo em resolver, mas péssimo em me posicionar. E quando você não se posiciona, o mercado te coloca onde lhe bem quiser. A partir dali, comecei a enxergar diferente. Vi que liderança não é cargo, é postura. E que para ser valorizado, eu precisava primeiro mudar a forma de pensar e de agir. E é exatamente isso que eu quero que você entenda hoje. Se você continuar no modo execução cega, o cenário não muda. Mas se você mudar o jeito de enxergar o teu trabalho, se começar a pensar como um profissional que guia, que antecipa e que enxerga além da tarefa, aí sim, o jogo vira. E vira completamente, porque o mercado não promove quem trabalha mais. O mercado promove quem faz o trabalho certo, do jeito certo, com o olhar certo.
E é isso que a gente começa a destravar a partir de agora, a partir de já. O primeiro pilar é a clareza e o método que você já entendeu que te trava. Chegou a hora de mostrar para frente, olhar para frente, porque ninguém cresce no escuro. E o primeiro pilar é o mapa da virada e é justamente esse: clareza. Clareza é o ponto de virada de qualquer profissional. Sem clareza, você trabalha muito, mas avança pouco. É como andar o dia inteiro dentro de uma sala escura. Você se movimenta, você se cansa, mas não sai do lugar. E é exatamente isso que acontece com a maioria dos eletricistas. Sabe o que precisam fazer o dia a dia, mas não sabem para onde estão indo. Não tem um plano de crescimento, um norte, um objetivo claro. E quando a oportunidade aparece, eles ficam inseguros. Pensam, será que eu estou pronto para isso? A oportunidade passa e leva junto mais um ano de espera. Clareza é poder. Quando você tem clareza de onde você quer chegar, todo mundo muda à sua volta, porque você começa a tomar decisões melhores, se conecta com as pessoas certas e para de desperdiçar tempo e energia com o que não te leva adiante. Mas aqui, o ponto que pouca gente entende: clareza sem método é só boa intenção. Você até sabe onde quer e o que quer, mas sem método continua travado. E foi exatamente por isso que eu criei um método de evolução contínua para transformar vontade em resultado. O método de evolução contínua. Simples, prático e possível. Tem 3 passos simples possíveis para qualquer profissional que queira sair do automático e assumir o controle da própria carreira. 1. Planeje o que você quer nos próximos 12 meses. Não é sobre o que eu quero ganhar, mas é sobre o que eu quero me tornar. Quando você define uma identidade de futuro, o teu cérebro começa a trabalhar para você chegar lá. 2. Identifique o que está te impedindo de avançar. Quais são os hábitos, comportamentos, crenças, o que está travando o teu crescimento? Às vezes, o obstáculo não é técnico, é mental. E o medo de errar, o medo de se expor, o medo de não ser reconhecido. 3. Haja todos os dias com base nessa meta. Pequenos passos diários criam grandes viradas. Não precisa mudar tudo de uma vez só. Precisa mudar o que realmente faz a diferença. Eu vi esse método mudar carreiras inteiras. Gente que estava há anos no mesmo cargo e em poucos meses passou a ser reconhecida, indicada, promovida. E sabe o que essas pessoas tinham em comum? Direção. Elas sabiam onde queriam chegar e tinham um plano para chegar lá. Enquanto a maioria acorda para resolver o dia a dia, elas acordam para construir o futuro. E talvez esse seja o teu momento de fazer o mesmo. Parar de sobreviver no trabalho e começar a crescer de forma super estratégica. Porque quando você junta clareza e método, você deixa de ser só um eletricista que executa e passa a ser um profissional que lidera e conduz o próprio caminho. Clareza é saber para onde ir. Método é o mapa que te guia, ação diária.
é o combustível que te move, que te tem, esses três pilares vira referência. O segundo pilar, a postura de elite, postura do executante profissional respeitado. Se o primeiro pilar é clareza e método, o segundo é o que muda tudo, é a tua postura, porque não adianta ter conhecimento técnico se a tua postura ainda é de quem espera mandarem fazer. É aqui que a maioria dos profissionais trava. Tem muito eletricista excelente, mas que enxerga pequeno. E quando você enxerga pequeno, o mercado te enxerga menor ainda. Postura é o que diferencia o eletricista comum do profissional de elite. É ela que faz o teu nome circular nos bastidores. É o que faz o gestor lembrar de você quando aparece uma nova oportunidade. O que é postura de elite na prática é a postura do comportamento que comunica quem você é, mesmo quando você não fala nada. É chegar no horário sem ninguém precisar te cobrar. É entregar com qualidade mesmo quando ninguém está te olhando. É se comunicar com segurança. Explicar o que fez, o porquê e o impacto daquilo. Porque quem tem postura transmite confiança. E confiança é o que abre portas. O profissional de elite não espera mandarem, ele antecipa, ele é proativo, responsável e principalmente consistente. Você pode até não ser o mais experiente, mas se você for o mais confiável, o mercado vai te querer por perto. A virada de mentalidade, sabe, que eu percebi depois de anos na elétrica, que a postura vem antes da promoção. Muita gente pensa, quando eu for reconhecido, aí eu vou me portar como um líder. Mas o jogo é ao contrário, é inverso. Você só é reconhecido como líder quando começa a agir como um. Isso não é sobre arrogância, é sobre presença, é sobre começar a se posicionar como peça-chave e não como mão de obra. Quando você muda o jeito de se apresentar, as pessoas mudam o jeito de te ver. E essa mudança é o início da sua valorização. De executante a referência. Postura é o que te sustenta a tua autoridade. E a autoridade não se impõe, se conquista com consistência, profissionalismo e energia de quem sabe o que está fazendo. Quer ver um exemplo simples? 2 profissionais entregaram o mesmo resultado técnico, mas um deles explica o que fez, orienta o time e mostra o impacto da ação no sistema. Resultado, o gestor confia nele, ele vira referência. O outro faz e vai embora. Trabalhou igual, mas não construiu percepção de valor. Percebe? O valor não está só em quem faz, mas como você se comporta. Terceiro pilar, seja visto, seja lembrado. Da execução à sua referência pessoal. Quem não é visto, não é lembrado. E quem não é lembrado, não cresce. Tem muito profissional excelente que segue invisível, acreditando naquela velha frase: meu trabalho fala por mim. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o mercado não reconhece silêncio, ele reconhece valor, comunicação, visibilidade não é aparecer, é mostrar resultado. E muita gente confunde visibilidade
com autopromoção. Mas visibilidade não é se exibir, é comunicar profissionalmente o impacto do que você gera. É mostrar com clareza o valor que você entrega, sem precisar estar se justificando. É saber apresentar o seu resultado de forma com que as pessoas te enxerguem, te vejam. Porque o problema não é falta de competência. O que o mundo ainda não sabe é o que você é capaz de fazer. E quando você entende isso, você para de trabalhar no escuro. E você começa a projetar a sua autoridade. Nada mostra melhor o poder dessa virada do que ver na prática, porque não é teoria, é transformação real de profissionais que começaram do zero e hoje são referência no que fazem. Eu tive o privilégio de trabalhar com pessoas que aplicaram isto no dia a dia e o resultado fala por si só. Atenção. Depois eu passei para eletricista, depois disso para pleno e sênior, enfim, até uma oportunidade de supervisão. Dentro dessa empresa que a gente trabalhou junto, foi de grande importância todo o conhecimento passado, experiências, a vivência profissional ali na área técnica, diretamente envolvendo os equipamentos, as operações prediais. Com certeza sou imensamente grato e faço essa recomendação. Hoje eu sou engenheiro formado, hoje eu sou coordenador de manutenção, não mais na mesma empresa em que trabalhamos, mas toda a carga de experiência em que me foi passado, eu tentei aproveitar ao máximo. Garanto aí, reconheço a qualidade que tem e os ensinamentos passados pelo nosso amigo Sr. Luiz Bravo. A mentalidade do Sr. Luiz é de transferência de informações e troca de conhecimento, o que não é uma coisa muito usual no nosso mercado de trabalho. Por conta dessa postura, pude desenvolver diversas habilidades que carrego como profissional até hoje. E caso você tenha adquirido algum material didático ou pense em adquiri-lo, tenha certeza que todo o conhecimento que será passado será de grande valia para o seu progresso profissional. Agradeço ao Sr. Luiz por tudo e agradeço a vocês pela atenção e um grande abraço. E esses são exemplos reais de profissionais que começaram do zero, mas decidiram evoluir, aplicar o que aprenderam, que a se posicionar de uma outra forma. E olha o resultado. Hoje eles são referência, cada um em seu setor. Isso é a prova que o mercado valoriza quem cresce em postura, em clareza e em entrega. E isso é que eu ensino no workshop Eletricista de Elite. Como sair da execução direta e ser reconhecido como especialista, como um profissional de confiança. Se você também quer dar essa virada, garante a tua vaga gratuita. O link está logo abaixo. O mercado reconhece quem se mostra pronto. Sabe por que isso é tão importante? Porque o mercado está cheio de profissionais bons, mas sem visibilidade. E o mercado só promove quem ele enxerga estar preparado. Ser lembrado é uma consequência de consistência e comunicação. E não tem nada a ver com sorte. Tem a ver com postura e estratégia. Você pode ser o melhor da equipe, mas se o teu nome não for lembrado quando a oportunidade aparece, alguém com menos competência, mas com mais visibilidade, vai passar na sua frente. Isso não é injustiça, é falta de posicionamento. A verdade sobre o reconhecimento não é um prêmio que alguém te dá. É um reflexo quanto o teu valor é percebido.
e percepção se constrói com clareza, com postura e com presença efetiva. O eletricista de elite entende isso. Ele não depende de aplausos, mas cria reconhecimento através da entrega visível e constante. Ele sabe que ser visto não é ego, é estratégia, e que o profissional que comunica valor cria oportunidades em volta de si. E o ponto de virada, a partir do momento que você começa a mostrar o impacto do teu trabalho, você muda o jeito que o mercado te enxerga. E o mais poderoso, você inspira outros a fazerem a mesma coisa. Porque o exemplo arrasta. Os bons exemplos fazem isso. E é isso que te transforma de executante em referência de elite. A aplicação dos 3 pilares não é um mapa teórico. Ele funciona e eu vi isso acontecer na prática. Gente que começou do zero, travada, com medo, e que hoje é referência, é respeitada, é valorizada. Porque quando você aplica os 3 pilares, clareza, postura e visibilidade, o resultado não é sorte, é consequência. A história do Adriano, de auxiliar de engenheiro, começou como jovem talento. Era esforçado, mas sem direção. Aplicou o primeiro pilar, clareza. Traçou o objetivo de vida e se formou engenheiro. Criou um plano e começou a estudar de forma estratégica, não aleatória. Depois veio a postura e começou a se posicionar como líder, mesmo sem o cargo na época. Por fim, aprendeu a mostrar o valor do que fazia, com relatórios, com ideias, com melhorias constantes. E hoje o Adriano é engenheiro e coordenador de manutenção. E o mesmo cara, a mesma essência, só que agora com clareza, com método e com postura de elite. E o caso do Marcelo? De executante a referência, Marcelo também começou como auxiliar da parte de engenharia. Era técnico, competente. Começou a documentar as suas entregas, muito proativo, começou a comunicar o que fazia, a sugerir melhorias e de repente o nome dele começou a aparecer nas reuniões, nos e-mails, nos comentários de colegas e hoje o Marcelo é a referência dentro do time. Porque ele não se exibiu, mas sim porque aprendeu a mostrar método de impacto que fazia. Começou a mostrar a sua inteligência proativa. E esses profissionais não tiveram sorte, eles tiveram direção. Eles entenderam o que o jogo da valorização não é para quem trabalha mais ou demais. Era para quem trabalha melhor e com visão, com estratégia. E sabe o mais incrível? Todos eles começaram exatamente onde você está agora. Com dúvida, com algum receio, mas com uma decisão: mudar. A mudança é possível para qualquer um que decida e talvez a tua história esteja prestes a mudar e deve ser a próxima. Porque quando você aplica os 3 pilares, você deixa de ser apenas um nome no crachá para se tornar um nome lembrado nas decisões. Você busca valorização e começa a ser o profissional que o mercado procura. E isso não é motivação, é estratégia, é direção, é resultado. A chamada para a virada agora você já sabe, e você já sabe o que te travava. Já entendeu o erro silencioso. Viu os 3 pilares da virada e conheceu histórias reais de quem aplicou o mapa e mudou de nível.
Mas entender não muda nada. O que muda é agir. E é justamente para isso que eu criei o workshop Eletricista de Elite. O que vai acontecer no workshop eu vou abrir contigo passo a passo como aplicar o mapa da virada prática na tua realidade. Como sair do método de execução e começar a pensar como um técnico estratégico. Como desenvolver clareza para crescer com um propósito dirigido. Como ajustar a tua postura para ser reconhecido e valorizado. Como se tornar um profissional que o mercado procura, que o mercado exige, mesmo que hoje ninguém te veja assim ainda. Vai ser um evento 100% online e gratuito, mas com uma diferença. Essa aula é construída para gerar um resultado geral e eu vou te entregar o mesmo método que mudou a minha trajetória e a de centenas de profissionais que começaram do zero. Porque você vai ficar de fora agora? Porque o mercado está mudando rápido. As empresas estão valorizando quem pensa, quem guia, quem entrega, quem dá resultados, quem tem postura e que age com inteligência. E quem não entender esse novo jogo vai ficar para trás. Essa é a hora da virada do jogo da tua carreira. De sair da invisibilidade e começar a ser reconhecido, procurado e valorizado. As vagas do workshop são limitadas, porque eu acompanho de perto cada profissional que decide entrar neste movimento. Então clica no link aqui abaixo. Entra para o grupo VIP e garante teu acesso agora. Não deixa para depois o que pode mudar o teu futuro hoje. A mensagem final da virada não é sobre técnica, não é sobre postura, visão ou decisão. E se você chegou até aqui é porque tem algo pedindo para que você vá além. Para deixar de ser mais um e se tornar referência naquilo que faz. Essa é a tua virada. A hora é agora. Clica, entra para o workshop e vem comigo viver o mercado inteiro que te comece a enxergar. Um novo perfil profissional e valorizado. Porque quem decide, muda. E quem muda, inspira.